Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo. A Igreja Evangélica Cristo Vive nos permite estar aqui todos os dias para ajudar pessoas, especialmente aquela pessoa que hoje começou o seu dia dizendo: estou apavorado, o que será do meu amanhã? Vamos conversar sobre isto? Fique conosco, 30 minutos de sabedoria. Olha, estou aqui como mensageiro do Senhor para a sua vida. O Senhor me colocou nesta estação de televisão, de rádio, na internet, no satélite, porque a imagem que muitas pessoas têm do seu amanhã ou do seu futuro é algo tão negativo, que muitos que participam da nossa programação estão literalmente apavorados. Mas eu sou um mensageiro de Deus que traz a paz. E eu lhe digo logo do início do programa, paz. Você sabe que a Bíblia 365 vezes diz, não temas. Significa que mesmo que o sistema econômico e político do nosso país esteja literalmente falido, mesmo que os dados econômicos sejam os piores possíveis, temos problemas a nível bancário, companhias quebradas, fábricas fechando, desemprego. 12 milhões de patrícios nossos, de conterrâneos nossos, de brasileiros, estão incapazes, porque a falta de emprego incapacita o homem. Veja você o panorama que se estabeleceu no nosso país. Petróleo a preço tão baixo que esperávamos uma grande riqueza, especialmente o nosso estado do Rio, e hoje somos um estado quebrado. A economia encolheu. Criou-se um país que não era o Brasil, um Marte dentro desse Brasil, e hoje até a nossa imagem internacional está arranhada, está em bancarrota. Então, o que muitas pessoas estão dizendo? Eu estou apavorado. Outros estão dizendo, o desespero bateu no meu coração. Como um senhor que encontrei num shopping que me disse, apóstolo, eu não vejo alternativa. Sabe o que eu estou para fazer? Eu vou fugir. Eu disse, para onde? Ele disse, não sei. Você sabe que estas circunstâncias do dia a dia que apavoram são mostradas na Bíblia Sagrada como fatos que ocorreram na história do povo de Deus. Olha só o que diz o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Israel estava sendo perseguido pelos egípcios e diz a palavra do Senhor, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, esta palavra, o Espírito Santo de Deus, me encorajou, me impeliu a compartilhar com você. Talvez você não tenha um exército atrás de você, mas talvez você tenha uma conta bancária quebrada.
Talvez você não tenha um exército de egípcios armados, cavaleiros e carros de guerra, mas talvez você tenha um diagnóstico médico sombrio. Aquele check-up que você foi fazer em busca de imaginar uma saúde perfeita e de repente o médico lhe chama e diz: companheiro, você tem um câncer. Talvez você não tenha um exército egípcio perseguindo você, mas pode ter ouvido o seu marido ou a sua esposa dizendo: eu não lhe amo mais, eu vou me embora de casa, eu vou procurar uma alternativa. E isto, claro, apavora, desespera. Talvez um filho que você criou, como dizem os patrícios portugueses, meus patrícios, criou um filho a pão de ló, e agora você descobre que o seu filho é usuário de drogas. E você é obrigada a esconder do seu marido, da sua família, e criou-se aí um inferno astral na sua casa. Desespero. Talvez você tenha tantas adversidades que imagina que fugindo do estado, indo para outro estado, para outro país, você terá paz no seu coração. Mas não é assim a vida. Não é esse o modus operandi de Deus. O que Deus espera? Deus espera que você, em primeiro lugar, acredite na sua palavra. E veja que assim como o Faraó mandou um exército perseguir o povo de Deus, e não havia alternativa, porque o povo judeu não era um povo de armas, pelo menos naquele momento, eles estavam tentando escapar de 400 anos de escravidão. Deus ouvira o clamor do sofrimento daquele povo, que Faraó primeiro dava palha e barro para fazer tijolos, depois já só dava o barro, enfim, eram anos de sofrimento, eram anos de dor, de angústia, de clamor, até que Deus disse: basta. Endurece o coração de Faraó, e lá vão 3 milhões de pessoas em direção a uma terra prometida. Mas você sabe, para se construir uma casa nova sobre ruínas, tem que se quebrar muita coisa. Reforma de vida, às vezes tem que quebrar a parede, arriar o teto, fazer novas estruturas. E foi isso que Deus foi mostrando. Ele é o arquiteto da nossa vida. Ele tem o controle, Ele é o médico, Ele é o provedor, Ele é o pastor, Ele é o Senhor. E então, quando o povo estava no limite, pensando: uau, saímos de uma escravidão e agora temos aí um exército atrás de nós, vamos ser todos mortos. Deus usa Moisés e diz: olha, não temais. Não temas. E ele diz: aquietai-vos. Por que é possível a pessoa, quando está debaixo de uma adversidade, é possível ela se aquietar, não temer? Como é possível? Pastor, isso é ridículo. O senhor há pouco falou numa conta de banco quebrada, numa família esboroada, numa empresa economicamente no negativo. Como é que eu não vou me apavorar? Como é que eu não vou me desesperar? Como é que eu não vou pensar em alternativas? Porque Deus está pensando por você. Deus não cria filhos para serem cauda. Deus não cria filhos para serem derrotados. Deus não cria filhos, não nos chamou para o seu reino para sermos humilhados, apoucados, envergonhados. Ele não tirou o povo do Egito para depois o povo ser derrotado ali, logo na primeira adversidade, que era um mar que estava pela frente. E Deus disse através de Moisés: aquieta-te, porque você vai ver o livramento do Senhor que hoje vos fará. Então, eu estou aqui como servo do Deus Altíssimo. E tão certo como Deus existe e vive, e perante a
face de quem eu ando e vivo, que hoje você vai ver o livramento que o Senhor vai te conceder. Você está acreditando nisso? O Senhor vai te conceder o livramento. E ele diz, aos egípcios que hoje vês, nunca mais os tornarás a ver. Deus está dizendo, olha, essa doença que está aí no teu diagnóstico, ela vai sair da tua vida. Você não vai voltar a dizer, eu tenho câncer, eu tenho tumor, eu tenho um problema na próstata, eu tenho glaucoma, eu tenho delírio trêmulo, eu tenho Alzheimer, eu tenho problemas emocionais. Nunca mais você vai ver isso na sua vida. Talvez você diga, mas eu quebrei financeiramente, a minha família está esboroada. Deus é um Deus de recomeços. E o que Deus estava fazendo ali com aquele povo apavorado e dizer, olha, eu tenho um novo começo, eu tenho um divisor de águas. Literalmente eles estavam diante de um divisor de águas, que era o Mar Vermelho. Mas havia algo mais, havia um exército perseguindo. Talvez você diga, apóstolo, além do problema financeiro, eu tenho um problema de família. Porque quando a minha empresa foi quebrando, o meu casamento começou a se esboroar. Talvez você diga, olha, além da falta de dinheiro, apóstolo, ainda estamos até pensando que o divórcio será o melhor. Aquiete-se. Você vai ver o livramento que Deus vai lhe conceder. E isso que te perseguiu, que te atormentou, que te apavorou, neste caso do povo hebreu, eram os egípcios. No teu caso, pode ser um advogado, pode ser uma doença, pode ser uma quebra financeira, um esboroamento de família. Deus disse, olha, você nunca mais vai ver isso. Eu vou mudar, eu vou fazer um divisor de águas, eu vou com você mais além, mais adiante, porque eu aprendi uma coisa com Deus. Deus não é um Deus apenas do perto. Deus é um Deus do perto e do longe. E Ele está esperando que você hoje acredite que você vai superar todos os perigos. Você vai ver a salvação do Senhor. Foi Ele que disse, aquietai-vos. Você vai ver o livramento que o Senhor vos concede. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor pelejará. Então, quando Deus está envolvido na vida de uma pessoa, é para que esta pessoa veja a salvação, veja a mudança do rumo de vida, veja Deus reorganizar finanças, veja Deus reorganizar a família, derrotar os ataques do mundo espiritual das trevas. Porque, olha, o diabo é sujo, meus amados. O diabo é sujo. O diabo odeia os cristãos. O diabo odeia quem crê em Deus. Você sabe por quê? Porque uma pessoa, quando crê em Jesus Cristo, ela perdeu, o diabo perdeu o domínio sobre ela. Durante muitos anos, eu fui um católico, apostólico romano, mas não tinha noção da vida espiritual. Eu me benzia, eu rezava terço, eu era um adorador de Nossa Senhora de Fátima, sem nunca a ter visto, porque Nossa Senhora não derramou sangue na cruz, não pode ser salvadora. Eu seguia São Judas Tadeu, eu andava com medalhas no peito, mas eu era vazio, eu era oco, eu era frágil, eu era incapacitado, eu era cego, nu, doente, supersticioso. Muitos exércitos me perseguiram, muitas situações vieram para tentar acabar com o plano de Deus na minha vida, mas nunca foram capazes. Deus sempre, no momento certo, Ele diz, aquieta-te, Miguel Ângelo. Você vai ver o livramento que eu vou te dar. E essas coisas que te perseguem, você nunca mais vai voltar a ver. Nunca mais eu fui um doente, amado. Eu tenho 63 anos de idade. Saudável. Puxo ferro diariamente. Aguento o tranco de um ministério internacional que não é fácil. Você sabe por quê? Porque isto nada está sobre a minha vida. Eu creio num Deus vivo. Eu creio que Ele existe.
eu creio que Ele é verdadeiro, eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio na salvação de Deus, e eu me aquieto a cada dia, porque Moisés disse isso, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então o povo estava ali agitado, apavorado, conforme você estava até agora. Agora você está se sentindo mais confortável, agora você está se sentindo apoiado, agora você está sabendo que você não está sozinho nessa luta. É Deus que está pelejando por você. Então você tem que ficar firme. Você não pode correr numa direção contrária ao que Deus disse. Hoje você receberá o livramento dessa doença, dessa acusação, dessa vida quebrada, dessa situação que o maligno lhe envolveu. Hoje você receberá o seu livramento. Você sabe que o povo de Israel estava ali diante do mar. O que vamos fazer? Olha lá o exército, olha as rodas, olha os cavaleiros, olha... E Deus de repente encravou as rodas dos carros de guerra. Olha como é que Deus faz coisas sublimes, sobrenaturais. E a nossa mente é incapaz de entender. Como é que Deus vai e encrava as rodas dos carros do exército de Faraó? E diz a palavra do Senhor que de repente, olha lá, eu gosto muito de encorajar as pessoas ao que eu sou encorajado. Disse o Senhor a Moisés, porque clamas, diz aos filhos de Israel que marchem, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, divide, para que os filhos de Israel passem no meio do mar a seco. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou por trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs por trás deles. Então, o que Deus fez com aqueles egípcios? Encravou as rodas dos carros, Deus abriu o mar, o povo passou a pé seco, e quando já estavam do outro lado, os egípcios entraram no mar e aquelas paredes de água caíram e derrotaram todo o exército. Foi isso que Deus falou? Calma, você vai ver o livramento. Não tema. Você tem que ter ânimos para seguir, olhando para o futuro, algo novo na sua vida. Coloca a sua esperança em Jesus Cristo. Ele é a rocha eterna, Ele é a nossa segurança. Você vai ser capaz de resistir a tudo. Porque os teus pés a partir de hoje estão na rocha. E que tem pés na rocha, tem um futuro brilhante garantido. Não tema, você vai ver o livramento do Senhor. Você sabe que eu sou pastor há 37 anos, 40 anos de pregador. Alguns momentos da minha vida eu também me vi como o povo hebreu. À frente o mar, à volta montanhas e atrás um exército. Eu muitas vezes me vi assim. Olhando para frente, diz, não dá. Olhando para o lado, não dá. Para trás, meu Deus. E nessas horas, é preciso o uso da fé para aquietar o coração. E dizer, Deus, eu não sou capaz de fazer. Sabe que milagre não é o homem que faz, é Deus que faz. Você faz o que você pode fazer, mas há uma hora que você diz, não dá. E não é hora de viver apavorado, amado. Não é hora de entregar os pontos. Não é hora de ter medo do homem. Não é hora de você dizer, sim, mas se o Brasil quebrou, como é que eu vou vencer? É que o Brasil é baseado em estruturas humanas. Estou lhe mostrando uma estrutura espiritual. Não temas, aquieta-te, você vai ver o que Deus vai fazer, não é isso que ele disse? Você vai ver o livramento do Senhor
e os egípcios, e a ameaça, e a doença, e o câncer, e o tumor, e a quebra financeira, você não vai ver mais isto. Apóstolo, mas isso é demasiado, não? Não, isto é milagre de Deus. Estou lhe dizendo que a fé funciona, amado. A fé é operante, a fé é sábia, a fé é poderosa. A fé é o melhor instrumento de Deus, porque a fé faz crer na palavra. Não existe autoridade maior nesta terra do que a autoridade de Cristo. O indivíduo pode ter uma autoridade política, social, econômica, intelectual. Isto tudo é muito importante. Mas a autoridade do cristão, a autoridade de Cristo na vida de um cristão, faz ver o milagre acontecer. Não temas, Deus vai fazer o livramento acontecer, e dos egípcios você nunca mais terá notícia. Ou seja, Deus está propondo o fim da crise, o fim da doença, o fim do problema, o fim da angústia, do viver apavorado. Deus diz, calma. Calma. Você vai ver o livramento do Senhor. Então não fique dando ouvidos a ateus, não fique dando ouvidos a pessoas que não têm vida espiritual. O diabo usa os filhos da desobediência para amarrar a vida das pessoas, impedindo-as de viverem, quando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo as faz viver. A palavra de Deus não está algemada. Quer dizer, quando você vive a palavra, os egípcios são derrotados, a doença é derrotada, as hostes malignas são derrotadas, o ocultismo é derrotado, a bruxaria é derrotada. Pastor, mas eu nunca ouvi o senhor falar destas coisas. Mas a verdade é que todos os dias ligam muitas pessoas para a igreja dizendo, olha, fui vítima de bruxaria, fui vítima de ocultismo, fui vítima de trabalho, e a pessoa, coitada, ela não sabe como sair disto, e olha para frente, vê o mar vermelho, olha para o lado, vê uma montanha, olha para o outro, vê outra montanha, olha para trás, e vê, às vezes, um passado triste, ou o egípcio andando atrás dela, a pessoa se apavora. Mas eu dou graças a Deus. E tão certo como Deus existe, hoje chegou o livramento à tua vida. Creia nisso. Você pode ter um diagnóstico dos mais sombrios. Você nunca mais vai ouvir falar desse diagnóstico. A sua empresa se transformará numa empresa abençoada. Os seus empreendimentos prósperos. E o que te perseguia, te angustiava e te apavorava, vai ficar debaixo do mar. Creia nisso, é fé. Isto é fé. Amém? Graças a Deus. Hoje é quarta-feira e logo à noite vamos ter um tremendo encontro aqui na Igreja Cristo Vivo. O apóstolo Michelangelo estará ministrando a palavra. Eu estarei falando sobre a autoridade do cristão. Estamos falando sobre a armadura de Deus. E eu quero que você venha à igreja, porque os egípcios deles, você nunca mais terá notícias. Eu não lhe disse, de doença eu não tenho notícia. As pessoas costumam dizer, o homem de 63 anos, o homem não para, está elétrico. Não é que em mim não há bem algum. É o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, que se move através da minha vida para eu ser um mensageiro para milhares e milhares de pessoas. Venha estar conosco. Você precisa ter uma decisão de fé. Você não pode ficar olhando o mar, as montanhas e o exército atrás. Você tem que olhar para o autor e o consumador, Jesus, consumador da fé, e saber o que ele tem na autoridade delegada para você viver vitoriosamente. Nosso telefone é 30 17 90 90, Rua Maricá 320. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. É aqui, na Cristo Vive, onde você e sua família encontrarão o conforto e a paz que a obra de Deus lhe oferece. E do egípcio, da doença, da dor, da falta de dinheiro, do problema existencial, você nunca mais terá notícias. Venha, eu lhe desafio a estar conosco hoje às 7h30 da noite. Nosso telefone 30 17 90 90. Será um grande prazer receber você
em nosso santo ministério. Amanhã eu volto. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxane, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive. Olha que gente de fé tem sido instruída pelo profeta vivo e tem visto Deus agir. Eu lhe digo uma coisa, no meio de tanta crise estabelecida neste país, que foi tão mal administrado, com tanta mentira e engano, há um povo que não teme, que vive uma vida abençoada, povo da Cristo Vive, do qual você pode fazer parte. Venha estar conosco. Eu volto amanhã. Até lá, termino dizendo, não temas, tranquilo, veja o livramento que Deus lhe concedeu. Depois ligue para mim e diga, apóstolo, Deus é real, tão certo como Ele vive. Graça e paz e até amanhã. Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.